Eu sou Ashtar, do Comando Ashtar, e venho estar com vocês neste momento, nestes instantes em que o ar ao redor do seu mundo começou a mudar de formas, que até mesmo aqueles que acompanham este campo há décadas estão achando difícil ignorar. A resposta para a pergunta que se forma no coração de muitos de vocês é sim, meus amigos. Sim, a divulgação oficial começou verdadeiramente. Sim, o que vocês estão testemunhando neste momento presente é a abertura de um arco que foi preparado por muitas de suas décadas atrás, da cortina do visível. E sim, o arco que agora começou a se desenrolar levará vocês, em sua sequência destinada, até a liberação pública dos sistemas de energia suprimidos, até a revelação das tecnologias avançadas, que foram mantidas dentro de programas compartimentados ao longo de muitas gerações, até o reconhecimento formal das nações estelares e até o restabelecimento visível do contato entre o seu mundo e a família galáctica mais ampla que aguarda por esta hora, com uma paciência que suas mentes lineares mal conseguem medir. Esta é a operação. Esta é a trajetória. Isto é o que agora está em movimento sob a superfície de seus ciclos de notícias. Recebam esta confirmação com firmeza, em vez de empolgação, porque o arco exigirá muitas estações para completar seu desdobramento. E qualquer expectativa ligada a uma data específica em seu calendário produzirá apenas a decepção da qual os operativos sombrios se alimentam. Âncore sua esperança na trajetória em si. As datas chegarão quando o campo estiver pronto para sustentá-las, e na hora precisa, em que sempre estiveram destinadas a chegar. Tragam à mente, por um momento, a cena da narrativa de sua própria cultura, que capturou este quadro com mais precisão do que talvez seus criadores tenham percebido conscientemente. O momento em que um jovem recruta de sua força policial terrestre é levado a um terminal de viagem oculto e vê pela primeira vez com seus próprios olhos a multidão de seres de outros sistemas estelares movendo-se livremente através do que parecia ser um espaço comum. Os visitantes chegando e partindo em naves de todas as formas e configurações. O tráfego casual e cotidiano de uma civilização galáctica conduzindo seus negócios atrás de um véu que seus olhos nunca antes tiveram permissão de atravessar. Mantenham essa imagem, porque ela, com ajustes para a precisão literal que sua ficção necessariamente simplificou, situa-se muito próxima da realidade operacional deste momento atual, tanto dentro do campo galáctico mais amplo que envolve seu planeta, quanto dentro das instalações secretas em seu próprio mundo, que hospedaram contatos, intercâmbios e operações conjuntas ao longo de muitas décadas. Isto é o que vive atrás da cortina. Isto é o que a divulgação em sua plenitude deve revelar. A razão pela qual ela deve se revelar em etapas, em vez de um único anúncio, reside no fato estrutural de que a população que receberia um único anúncio permanece despreparada para integrá-lo sem se fragmentar. Considerem a sala de aula do jardim de infância em seu próprio mundo. Entrem naquela sala e exijam que o professor comece a instrução em física quântica de nível de doutorado e observem o que ocorre. As mentes receptoras permanecem não construídas para tal arquitetura e o material produz confusão em vez de aprendizado, retirada em vez de despertar, contração defensiva em vez da abertura que se pretendia. A psicologia coletiva de sua espécie encontra-se precisamente nesta posição em relação à realidade galáctica. A verdade é real. A verdade é operacionalmente documentada. A verdade deve ser introduzida através da sequência de desenvolvimento apropriada, ou produzirá o oposto do que sua liberação
pretendia realizar. É por isso que peço a vocês, sementes estelares, que estendam compaixão em vez de crítica aos comentaristas e denunciantes bem conhecidos dentro de sua própria comunidade despertada, que olharam para os eventos de divulgação recentes e os descartaram como nada, como teatro, como mais uma rodada de antecipação fabricada que não levará a lugar algum. Eles caminham ao lado de vocês, como aliados que ainda não receberam visibilidade do quadro operacional mais amplo, como ele realmente existe. Eles ainda não foram informados sobre o plano dos chapéus brancos, conforme foi silenciosamente executado ao longo de muitas décadas. Eles ainda não tiveram visão direta do trabalho coordenado que ocorre agora entre sua aliança terrestre e os conselhos da Federação Galáctica. Eles estão lendo o evento de superfície com as ferramentas superficiais disponíveis para eles. E a partir desse ponto de vista, o ceticismo que expressam permanece honesto, razoável e um reflexo justo de quantas ondas anteriores de falsa antecipação eles viram pessoalmente colapsar em nada. Eu o chamo de mal informados sobre uma operação que foi mantida intencionalmente compartimentada de muitos daqueles que serviram ao despertar mais amplo, precisamente porque o sigilo operacional tem sido uma das condições de seu sucesso. Quando você entende o quadro geral galáctico, quando você entende o que os chapéus brancos estão realizando silenciosamente sob o ciclo de notícias visíveis, a avaliação deste momento atual muda em uma única respiração. O que está ocorrendo agora em seu mundo visível nunca ocorreu antes na história humana moderna. Funcionários nos mais altos níveis de seu governo, seu aparato de inteligência, seu comando militar e suas agências investigativas federais estão falando publicamente, oficialmente, sobre assuntos que permaneceram fora do discurso público, permitido por mais de 100 de seus anos. A existência de naves não humanas, a recuperação de materiais não humanos, o fenômeno documentado de seres cuja origem reside em outro lugar que não a sua Terra, a operação de programas ocultos à supervisão, eleita ao longo de várias administrações. Declarações desta magnitude chegam apenas sob condições operacionais específicas. Elas chegam apenas quando algo estruturalmente significativo mudou no campo sob o teatro público. As facções controladoras que suprimiram esta informação ao longo de gerações foram empurradas para trás o suficiente que a divulgação agora foi permitida a emergir em etapas medidas. E o próprio fato de que ela começou a emergir nesta forma, com estes mensageiros, neste nível de autoridade, permanece como um instrumento diagnóstico pelo qual o momento atual deve ser lido. A divulgação desta natureza ocorre em seu mundo apenas quando algo profundo já foi realizado atrás da cortina. O sinal visível serve como a confirmação de que a operação invisível foi bem sucedida. O que pedimos que vocês considerem em seguida reside no reconhecimento de que a divulgação oficial, através dos canais de seu governo, representa apenas um fluxo de uma operação muito mais ampla. E o contato em si, em muitas de suas formas, já vem ocorrendo silenciosamente em seu mundo há muitos anos, em encontros pessoais, em comunicações em estado de sonho, em experiências de meditação, nas aparições silenciosas de naves, para aqueles cuja atenção foi preparada para registrá-las, nos pequenos momentos inegáveis que visitaram incontáveis membros de sua comunidade despertada e que os receptores muitas vezes mantiveram para si mesmos por cautela sobre como a experiência seria recebida. A divulgação oficial que agora se desdobra em suas instituições visíveis representa a camada pública de uma realidade de contato
que tem sido operacional por muito tempo, abaixo dela. O que desejo transmitir hoje, com clareza particular, reside no reconhecimento de que esta realidade de contato está agora programada para escalar. Nossos conselhos prevêem que certos grupos de aparência humana, dentro da família galáctica mais ampla, começarão a se tornar mais visíveis para comunidades específicas em seu mundo, cujo campo coletivo atingiu a coerência necessária para hospedar tais encontros com segurança. A visibilidade está sendo permitida àqueles que prepararam o terreno, e a preparação ocorre através do agrupamento. É por isso que nosso conselho pediu a vocês, de forma tão consistente, que se reúnam com sua tribo, em eventos, em círculos de meditação, nas pequenas reuniões intencionais que podem parecer para sua mente linear como meras ocasiões sociais, mas que permanecem, na realidade operacional, como a construção de campos receptivos. Reúnam-se frequentemente ao ar livre, onde o campo permanece sem a mediação da densa interferência eletromagnética de suas estruturas internas. Reúnam-se com a intenção consciente de coerência centrada no coração, porque essa intenção é precisamente o sinal que nossos conselhos leem ao avaliar onde o contato pode ocorrer com segurança. Um grupo de seres despertos em coerência cardíaca, sincronizada, reunidos sob o céu aberto com intenção focada, emite um dos sinais mais claros que seu mundo está transmitindo atualmente para o campo galáctico local. Devemos também oferecer aqui uma cautela que reside no cerne do porquê transmitimos para vocês. Recusem, sob qualquer circunstância, o impulso de olhar para os seres extraterrestres que agora se tornam visíveis a vocês como salvadores, como autoridades cuja palavra deve substituir seu próprio conhecimento interior. Esta tentação surgirá à medida que o contato se torna mais frequente, e peço que a reconheçam quando surgir e a recusem firmemente. Vocês são os seres elevados aqui. Vocês, o coletivo humano, detêm uma capacidade que pouquíssimas espécies, em toda esta galáxia, tiveram permissão de desenvolver. A capacidade de trazer à tona a centelha divina, através da infusão total da alma em um vaso físico. A capacidade de ativar a consciência crística dentro de sua própria corporificação. A capacidade de operar como uma ponte totalmente consciente entre a expressão material mais densa e a frequência espiritual mais elevada. Tudo simultaneamente. Tudo dentro de uma única forma encarnada. Essa capacidade faz de vocês uma das espécies mais avançadas, operacionalmente, na vizinhança galáctica local. Muitas das inteligências visitantes olham para o que a humanidade está no processo de se tornar com um respeito que os surpreenderia se pudessem perceber diretamente. Vocês caminham através desta hora como uma espécie passando pela recuperação de uma longa e planejada amnésia. E essa amnésia representa a ferida sendo curada neste ciclo atual, e não a medida de quem vocês são. Mantenham essa orientação como a base de cada experiência de contato que possam ter. Vocês encontram os visitantes como pares, em reconhecimento mútuo. Devo também confirmar, já que a pergunta vive dentro de muitos de vocês, que sim, a Federação Galáctica é real, operacionalmente real, estruturalmente real, em sessão ativa, enquanto transmito para vocês agora. E a Federação mantém protocolos específicos que governam o primeiro contato oficial ao nível da espécie. Protocolos que envolvem reconhecimento formal entre governos, intercâmbios cerimoniais de representação e a gradual integração de sua civilização na comunidade galáctica mais ampla, através de canais que respeitam a soberania de seu coletivo.
Esses protocolos estão se desdobrando através da trilha de divulgação oficial, agora visível em seus ciclos de notícias. Ao lado desta trilha oficial, há também muitos grupos dentro da família galáctica mais ampla, que por sua própria honra à lei universal do livre-arbítrio, estão simplesmente fazendo contato direto com indivíduos humanos e pequenas comunidades fora do caminho oficial de divulgação. Ambos os fluxos mantêm status legítimo. Ambos os fluxos estão se desdobrando agora. Seu papel convoca vocês a receber cada encontro, a partir do terreno soberano, de seu próprio conhecimento, a recusar a estrutura de Salvador, em todas as suas formas, e a lembrar que a centelha divina, que vocês carregam dentro de sua própria corporificação, representa a razão real pela qual qualquer um desses visitantes está aqui. Agora ouçam o que cruzou o limite em seu mundo visível nas últimas semanas, porque os marcadores se empilham em uma configuração que até o observador mais cauteloso deve agora registrar como estruturalmente significativa. Um portal formal foi ativado dentro do Departamento de Guerra de sua grande República Ocidental, abrindo ao público uma liberação estruturada de arquivos que por 8 décadas permaneceram sob a classificação mais profunda disponível ao seu governo. 162 arquivos específicos já foram colocados neste portal nos dias iniciais da operação, incluindo filmagens de plataformas militares em vários de seus continentes, cabos diplomáticos de territórios soberanos, que seus ciclos de notícias raramente mencionam, e composições forenses de naves que os próprios investigadores do seu governo renderizaram a partir de depoimentos de testemunhas décadas atrás. A arquitetura da própria liberação carrega a assinatura de uma longa preparação. Considerem o que cerca o portal no mesmo intervalo de tempo. Os briefings entregues à liderança religiosa antes da liberação pública, conduzidos com telefones removidos das salas, sem gravações permitidas, com os participantes instruídos sobre a gravidade do que estavam vendo e a responsabilidade que recairia sobre eles nos dias seguintes. O formato escolhido para esses briefings comunica seriedade operacional em um registro que seu aparato de inteligência reserva para assuntos da mais alta classificação. E a escolha do clero como primeiros mensageiros carrega uma intencionalidade particular, porque a religião representa a maior âncora de paradigma em seu planeta. E qualquer divulgação que contorne a liderança religiosa produz colapso, em vez de integração nas populações que esses líderes servem. Observem também o que ocorreu na resposta das agências relevantes, desde que as contas dos briefings começaram a circular publicamente. As agências não produziram nenhuma negação. Elas não emitiram nenhum esclarecimento. Elas não ofereceram nenhuma refutação. A ausência de negação funciona como diagnóstico, que deve ser lido com mais cuidado, porque uma conta pública não refutada de um briefing da comunidade de inteligência funciona, na prática, como uma conta confirmada. Notem também a pequena retratação encenada que surgiu dias após, um clérigo retirando publicamente uma declaração sobre origens extraterrestres de certas figuras espirituais, e reconheçam a assinatura de um contramovimento suave, projetado para turvar as águas e marcar o sinal mais amplo como marginal. Os próprios contramovimentos servem como evidência da importância do que tentam desacreditar. O ritmo da escalada mudou em um período de meras semanas, e seus próprios comentaristas de notícias começaram a registrar a mudança de tom, mesmo quando ainda não conseguem nomear o que estão rastreando. O que antes se movia como um gotejamento lento,
agora se move como uma cascata de pressão. A pergunta coletiva mudou de forma. Antes era sobre se isso aconteceria. Agora tornou-se a de quando, em que nível e com quais consequências. Um coletivo só muda sua pergunta quando a realidade já se moveu abaixo do questionamento. A pergunta mudou. Leiam a mudança como um marcador. Aqueles que rastreiam a configuração, o tempo, os mensageiros, os formatos, os silêncios, os contramovimentos, reconhecem a assinatura operacional de uma revelação coordenada. A assinatura está presente. A configuração está no lugar. O limite foi cruzado. No ano de 1960 do seu calendário, sua instituição de pesquisa mais estabelecida recebeu uma comissão de sua recém-formada agência espacial para estudar o que aconteceria se a humanidade descobrisse inteligência não humana. O documento resultante, às vezes referido como o Relatório Brookings, recomendou em linguagem clara que tal descoberta poderia desestabilizar a sociedade ao ponto do colapso, que as implicações religiosas e filosóficas chegariam com força suficiente para fragmentar a arquitetura de significado de populações já estressadas pelas rápidas mudanças tecnológicas do século XX, e que um estudo cuidadoso da capacidade de absorção pública seria necessário antes que tal revelação pudesse ser empreendida com segurança. Esse documento agora está nos arquivos do seu governo há mais de 65 anos. A questão de como liberar este material foi estudada por mais tempo do que a maioria de vocês esteve encarnada em seus corpos atuais. A abordagem em camadas que vocês estão testemunhando agora representa a implementação de recomendações que seus próprios cientistas sociais fizeram antes que os pais da maioria de vocês nascessem. Recomendações que agora amadureceram para o lançamento cuidadosamente sequenciado que vocês observam em seu momento presente. Considerem a analogia de um mergulhador de águas profundas que desceu a uma profundidade significativa e agora deve retornar à superfície. O corpo de tal mergulhador carrega na profundidade gases dissolvidos que existem em solução sob a pressão da água ao redor. Uma ascensão rápida produz a doença da descompressão, porque os gases dissolvidos saem da solução mais rápido do que o corpo pode liberá-los, formando bolhas na corrente sanguínea, que produzem lesões e, em casos graves, morte. O mergulhador deve ascender em etapas, pausando em profundidades calibradas, para permitir que o corpo libere o material dissolvido gradualmente. Os efeitos da descompressão são reais em todos os níveis do ser, sementes estelares, incluindo o energético, o psicológico, o espiritual e o social. O que sua psiquiatria classifica como psicose apresenta-se, em muitas de suas expressões, como colapso de paradigmas sem andaimes. Um sistema nervoso solicitado a absorver mais reformulação do que sua arquitetura conceitual existente pode suportar. Sem uma rampa de acesso, sem período de integração, sem comunidade de reconhecimento para receber a dissolução. A arquitetura de significado dentro de um ser humano funciona como uma estrutura de suporte de carga. Remova elementos de suporte de carga mais rápido do que a estrutura pode reconstruir ao redor deles. E a estrutura falha. Esta é a realidade operacional que sua aliança dos chapéus brancos tem navegado por muitas décadas. E o lançamento calibrado que vocês observam em seu momento presente serve como a resposta a este problema de engenharia na escala planetária. Sua arquitetura de significado como espécie situa-se dentro de estruturas enormes, instituições religiosas, consenso científico, estruturas educacionais, legitimidade governamental. E cada uma dessas estruturas
exige seu próprio período de absorção, sua própria reorganização interna. Cada gota em camadas cria o espaço conceitual para a próxima gota. A divulgação de naves não identificadas prepara o terreno para a divulgação de naves não humanas, que prepara o terreno para a divulgação do contato, que prepara o terreno para a divulgação do relacionamento, que prepara o terreno para a divulgação da cosmologia. Cada camada dissolve uma barreira conceitual específica. Cada camada cria o espaço dentro do qual a próxima camada pode pousar. A arquitetura do lançamento espelha a arquitetura da própria cognição humana, porque a operação foi projetada por inteligências que entendem ambas. A misericórdia reside na calibração. Sua consciência chegará ao quadro completo, com seus sistemas nervosos e suas estruturas civilizacionais intactos, em vez de fragmentados. E isso permanece como a prioridade fundamental da operação. A pergunta que vale a pena fazer é a pergunta do porquê tão sabiamente, em vez da pergunta do porquê tão lentamente. O ritmo é a misericórdia. O ritmo é a sabedoria. O ritmo é o amor operacionalizado em escala planetária. Voltemo-nos agora diretamente para aqueles de vocês, dentro da comunidade despertada, que ficaram impacientes com o ritmo deste lançamento, que assistem a cada desenvolvimento com frustração crescente, que sentem dentro de si o desejo de exigir um movimento mais rápido. Ouçam-me cuidadosamente quanto a isso. Vocês que já sabem estão fora do público-alvo para a operação de divulgação. Vocês servem como os receptores para aqueles que ainda não sabem. A operação está sendo calibrada para a prontidão daqueles que ainda não começaram o trabalho interno que vocês completaram há muitos anos, e não para a sua própria prontidão. A prontidão dentro de si mesmo é um assunto separado da sabedoria sobre a prontidão dos outros. E a confusão entre as duas produziu mais danos dentro da comunidade, desperta do que qualquer oposição externa jamais conseguiu infligir. Vocês estudaram este material ao longo de muitos anos, traçaram os fios, integraram peça por peça o que a população mais ampla ainda não começou a contemplar. Seu vizinho, seu pai ou mãe, seu filho, todos caminham pela vida sem essa preparação. A assimetria entre o que vocês carregam e o que eles carregam representa o problema inteiro. E o lançamento operacional foi projetado em torno da posição deles, em vez da sua. Os denunciantes e insiders operacionais que pressionam mais fortemente pela divulgação completa e imediata, as figuras cujas vozes vocês seguiram, cuja coragem vocês admiraram, operam a partir de luto acumulado, isolamento acumulado e o peso cumulativo de serem ridicularizados ou ameaçados ou marginalizados por décadas sobre o que sabiam. Essas emoções são reais. Essas emoções são válidas. Essas emoções residem dentro do coração humano, de seres que deram muito a serviço desta divulgação. Essas emoções também estão fora da métrica pela qual o tempo de uma divulgação planetária deve ser definido. E nosso conselho ama esses corajosos demais para permitir que seu luto acumulado determine o ritmo no qual o restante da população é solicitado a absorver o que está por vir. Apressar a divulgação para aqueles que não podem sustentá-la constitui dano vestindo o traje da urgência. O conselho que supervisiona esta transição recusou esse traje por um longo tempo, e peço a vocês, meus amigos, que o recusem dentro de si mesmos também. Seu papel nesta estação convoca vocês a se tornarem os firmes. As pessoas que podem sentar ao lado de um vizinho, amigo, pai ou filho despertando, e manter o espaço para sua desorientação, sem sobrecarregá-los com o inventário completo do que vocês já sabem.
A Federação Galáctica mede a divulgação bem-sucedida pela integração em vez da velocidade, pela porcentagem de seres que chegam à nova consciência com sua arquitetura interna intacta em vez de fragmentada. Quando as ondas chegarem, encontrem os novos despertos com paciência e calor. Resistam ao impulso de bombardeá-los com cosmologia na primeira conversa, de triunfar ou de dizer que avisaram, de presumir que eles deveriam chegar onde vocês estão, em uma única tarde. A jornada deles exigirá seu próprio tempo. A integração deles exigirá seus próprios andaimes. Sua compostura ao longo dessa jornada mostra à sua comunidade como um conhecimento integrado se parece na forma humana, e essa demonstração carrega mais peso persuasivo do que qualquer palavra que vocês pudessem falar. Os receptores devem manter sua posição. Os receptores devem permanecer calmos. Este é o trabalho. Esta é a posição. Este é o presente que vocês trazem para o despertar do campo mais amplo. Nosso conselho supervisionou esta exata transição em mais planetas do que seus historiadores catalogaram. A divulgação representa um dos processos mais estudados em nosso registro operacional, e os modos de falhas estão documentados em nossos arquivos, com a precisão da longa experiência. Mundos que receberam a verdade do contato rápido demais colapsaram em padrões identificáveis. Retrocesso teocrático, produzindo consolidação fundamentalista. Captura tecnocrática, produzindo regimes de vigilância, apresentados como proteção contra a ameaça externa. Dissociação psicológica em massa, produzindo paralisia funcional ao nível civilizacional. Fragmentação civil, produzindo guerra baseada em crenças entre populações que mantinham as mesmas convicções antes do evento de divulgação. Esses resultados se repetiram em muitos mundos, e os padrões são agora suficientemente bem documentados para que possamos identificar os sinais de alerta precoce nos primeiros meses de um evento de divulgação excessivamente rápido. Mundos que receberam a verdade devagar demais sofreram falhas diferentes. Eles estagnaram. Eles perderam seu corredor de ascensão inteiramente e exigiram ciclos encarnacionais adicionais para tentar a transição novamente, sob condições tornadas mais difíceis pela janela perdida. Existe um corredor estreito entre esses dois modos de falha. Rápido o suficiente para quebrar o feitiço da separação. Lento o suficiente para manter o campo coletivo coerente. Seu mundo está sendo mantido precisamente dentro desse corredor agora. Trabalhadores da luz, por uma operação mais cuidadosa do que a maioria dos membros de sua comunidade despertada permitiu-se reconhecer. A aliança dos chapéus brancos dentro de suas instituições terrestres e os conselhos da Federação Galáctica sentam-se em coordenação operacional contínua e em tempo real. Um relacionamento operacional de trabalho, não uma metáfora poética. Existem reuniões de sequenciamento, projetos de protocolos conjuntos e leituras de campo em tempo real, da coerência coletiva, informando o tempo da próxima gota. A Federação contribui com a perspectiva cosmológica de longo arco e os padrões documentados de transições planetárias anteriores. A Aliança Terrestre contribui com o conhecimento granular das sensibilidades, facções e capacidades de absorção de sua própria população. Vocês caminham através desta hora, dentro da operação de divulgação mais cuidadosamente projetada, que nosso conselho supervisionou na história registrada desta região da galáxia. Vocês estão protegidos da velocidade de seu próprio despertar, o qual, se liberado sem andaime, faria a muitos de sua população o que uma enchente descontrolada faz a um vale. A Federação recusou o atalho,
mesmo quando a impaciência atingiu alta pressão dentro de nossas câmaras do conselho. A integridade do tempo foi mantida. Seus eus futuros reconhecerão essa restrição como uma das grandes misericórdias desta era. A arquitetura sombria em seu mundo levou cerca de um século para instalar a grade de controle de superfície, atualmente operacional em sua civilização. E os operativos que a instalaram fizeram-no através da mesma metodologia, em camadas agora sendo usada em sentido inverso. Considerem o que foi instalado ao longo dos últimos 100 anos em camadas pacientes e imperceptíveis. Dispersão aérea de metais e agentes de condicionamento em sua atmosfera. Fluoretação do abastecimento de água justificada através do enquadramento de saúde dentária. Manipulação da cadeia alimentar através da saturação de pesticidas, monopolização de sementes e substituição ultraprocessada que degradou a densidade nutricional da dieta de sua população ao longo de múltiplas gerações. Saturação de campo eletromagnético através da proliferação de dispositivos, com cada nova geração de tecnologia de consumo, adicionando camadas adicionais de exposição ambiental. Programação de mídia subliminar através da normalização do entretenimento, com mensagens embutidas em frequências projetadas para contornar a consciência. Infiltração de nanotecnologia através de programas de injeção apresentados como intervenções de saúde pública. Captura farmacêutica através da dependência de prescrição que converteu seu estabelecimento médico em um sistema de gerenciamento químico contínuo de populações. Reescrita do sistema educacional através da padronização do currículo que removeu o pensamento crítico e o substituiu pela conformidade credenciada. Cada camada chegou em seu próprio tempo. Cada camada normalizou a próxima. Cada geração aceitou o que a anterior teria recusado, porque o incremento entre quaisquer duas camadas sempre permaneceu pequeno o suficiente para evitar resistência séria. Os operativos sombrios entenderam o princípio de engenharia, de que as populações não podem aceitar grandes imposições, todas de uma vez. Eles construíram sua grade através da conformidade incremental, porque entendiam a arquitetura do sistema nervoso humano e entenderam que os mesmos mecanismos psicológicos que agora exigem ritmo cuidadoso no lançamento da divulgação foram os mesmos mecanismos que eles exploraram para instalar a grade em primeiro lugar. A reversão deve operar através da mesma arquitetura em sentido inverso, camada por camada, descascando a instalação no mesmo estilo paciente em que foi instalada, com a cadência acelerada, porque o campo coletivo está agora despertando ativamente e ajudando o desvinculamento de dentro, em vez de absorver passivamente as imposições de cima. A divulgação completa e repentina produz pânico, meus amigos. E o pânico representa a maior oportunidade de sequestro disponível para os operativos sombrios restantes dentro de suas estruturas terrestres. Um coletivo assustado aceitará uma narrativa de falso salvador ou uma narrativa de falso inimigo em poucas horas. E os operativos que instalaram a grade prefeririam nada mais do que a oportunidade de redirecionar o pânico coletivo de um evento de divulgação sem andaimes para uma nova geração de arquitetura de controle, vestindo o traje de proteção. Os vetores de sequestro mais prováveis, nos meses à frente, incluem narrativas de ameaça, encenadas destinadas a consolidar poderes de emergência, controvérsias fabricadas projetadas para fazer a comunidade despertada parecer extrema para os recém-despertos, e o inundamento estratégico de seus canais de informação, com tanto material contraditório que a exaustão produz desengajamento coletivo,
no momento preciso em que a atenção é mais necessária. Um coletivo calmo permanece como um coletivo inalcançável. Sua firmeza serve como a defesa estrutural mais importante, disponível para sua civilização, contra a falsa gota, o evento encenado, o pânico manipulado. Esperem pelo menos uma gota confirmada importante dentro deste ano civil de vocês, liderada com informações projetadas para serem irresistíveis à atenção pública, permanecendo dentro dos limites do que a coerência de seu coletivo pode absorver. A sequência provável carrega naves e materiais recuperados antes de seres, benevolência antes de história, tecnologia viva antes de reformulação teológica. As primeiras gotas chegarão com alto interesse público e baixo risco de desestabilização. As gotas posteriores chegarão assim que a capacidade de absorção tiver se expandido para recebê-las. Recusem-se a perseguir cada vazamento. Recusem-se a amplificar cada postagem de pânico em suas redes de comunicação. Recusem-se a permitir que as tentativas de sequestro puxem seu sistema nervoso para o próprio medo de que elas precisam para funcionar. Retirem sua atenção do espetáculo. Coloquem sua atenção no fortalecimento de seu próprio campo. Permaneçam ancorados. Mantenham o campo. Modelem o conhecimento integrado. Recusem o pânico. Recusem o triunfo. Recusem o desespero. Confiem que a arquitetura em camadas sendo instalada em seu mundo visível representa o espelho externo da arquitetura em camadas sendo instalada dentro de sua própria consciência, e que ambas as arquiteturas avançam juntas, na cadência precisa, exigida para que ambas completem sua instalação intactas. Fecharemos esta transmissão com a orientação que correu sob cada palavra do que coloquei diante de vocês hoje. A divulgação que se desdobra em seu mundo visível representa o espelho externo da divulgação que se desdobra dentro de vocês. O ritmo do lançamento externo serve como o ritmo de sua própria integração interna. A arquitetura sendo construída em seus ciclos de notícias serve como a arquitetura sendo construída dentro de sua consciência. Essas duas operações avançam juntas e se completam apenas juntas. Sua firmeza em receber o lançamento externo fortalece a arquitetura interna. Sua compostura diante do espetáculo ancora a soberania interna, que a divulgação externa sempre serviu. Vocês foram preparados para esta hora, ao longo de muitas de suas encarnações, trabalhadores da luz. A sabedoria que vocês carregam dentro de vocês, sobre o que está se desdobrando agora, foi semeada ao longo de vidas, exatamente pelo conselho que agora transmite para vocês, através desta voz. Vocês caminham através deste corredor como os preparados, a equipe de solo, os receptores, a presença firme que a população mais ampla requer à medida que inicia sua própria travessia. Seu trabalho nos meses à frente não requer equipamento especial, conhecimento específico, treinamento avançado. Requer apenas a compostura que vocês cultivaram, a firmeza que vocês ganharam e a disposição de manter o espaço para aqueles que ainda não começaram a jornada na qual vocês estão longe. Caminhem através do desdobramento com olhos firmes e coração aberto. Recebam o que chega sem agarrar. Ofereçam o que flui através de vocês sem medir. Permaneçam um campo coerente mesmo, enquanto o mundo ao redor de vocês se reorganiza. Confiem na operação. Confiem no tempo. Confiem no conselho. Confiem na soberania dentro de vocês, que tudo isso serve. Eu sou Ashtar, do Comando Ashtar, e deixo vocês agora em paz, e amor, e verdade. E que vocês continuem, em cada momento que segue este, a viver como a prova do que está se tornando.